Bom dia a todos, meu nome é José Luiz Souza Braga, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo. Estou sob a orientação do professor Dr. Rogério Vieira de Almeida e hoje eu vou falar um pouco a respeito do meu trabalho de pesquisa, que é o estudo das propriedades do molibdato de estrôncio dopado com gadolínio e de seu uso como sensor. Os objetivos do meu trabalho consistem na caracterização, efeito da dopagem do molibdato de estrôncio com gadolínio, análise do efeito do método de dopagem, análise do efeito da temperatura de sinterização e o fator de sensitividade de umidade, assim como a determinação da estabilidade dos materiais sintetizados como sensor. Esse trabalho tem como justificativa e motivação a vasta aplicação das medidas de umidade no ramo industrial, médico, na agricultura e em aplicações ecológicas. Temos também que os nanomateriais estão em crescente desenvolvimento devido às suas propriedades químicas e físicas, e os materiais cerâmicos possuem inércia, resistência mecânica e refratariedade como propriedades de interesse. Esse trabalho é baseado em sensores cerâmicos do tipo capacitivos. Os materiais cerâmicos podem ser submetidos à dopagem, que é o processo de substituição de um dos átomos de sua estrutura cristalina por um átomo diferente. O elemento dopante escolhido para esse trabalho foi o gadolínio, que possui uma abundância relativa intermediária quando comparada às demais terras raras. É possível utilizar materiais cerâmicos para determinação de umidade graças ao processo de adsorção das moléculas de água em sua superfície. Os materiais utilizados nesse trabalho são óxido de molibdênio, acetato de estrôncio, óxido de gadolínio e nitrato de gadolínio, ácido cítrico, etileno glicol, polietileno glicol e água destilada. Os métodos de preparo dos pós cerâmicos escolhidos foram coprecipitação, polimerização de complexos e reação em estado sólido. O molibdato de estrôncio puro, obtido por coprecipitação, foi submetido também a tratamentos hidrotermais para análise das variações na estrutura do material. Os pós-cerâmicos sintetizados foram submetidos a peletização e posterior sinterização, obtendo-se assim os elementos dielétricos utilizados nos sensores de umidade. Os materiais foram submetidos à caracterização por microscopia eletrônica de varredura, espectrometria Raman, espectrometria infrared por transformada de Fourier, espectroscopia na região do ultravioleta visível e as medidas preliminares de umidade. Foi desenvolvido também um protótipo para a tomada de medidas de umidade. Esse protótipo é baseado em duas câmaras, sendo que em uma delas é gerada a névoa úmida, que é transferida de forma controlada para uma outra câmara, onde foram dispostos os sensores de referência e os sensores cerâmicos desenvolvidos nesse trabalho. Com relação aos resultados do molibdato de estrôncio puro obtido por coprecipitação e polimerização de complexos, foi possível verificar que os tratamentos hidrotermais influenciam na aglomeração dos cristais, no crescimento dos mesmos e na homogeneidade da amostra. Na espectroscopia Raman, foi possível verificar os picos característicos dos materiais e inferir sua cristalinidade. Pelo espectro FTIR, foi possível também verificar os picos característicos dos materiais e correlacionar o tamanho dos cristais à absorvância. A partir dos espectros do VVIS, foi possível determinar o bandgap dos materiais, que estão diretamente correlacionados à desordem na rede cristalina. Quanto menor o bandgap, maior será a quantidade de defeitos superficiais nas amostras. Quanto maior a temperatura de sinterização aplicada, menor foi o bandgap encontrado. Dispondo do material cerâmico sintetizado como elemento dielétrico de um capacitor, foi possível verificar que a variação da tensão em relação ao tempo foi relativamente baixa, indicando que o material é promissor para ser utilizado como sensor. Foi possível concluir com o trabalho realizado até o momento que a caracterização foi satisfatória e explicativa, a estrutura do material está diretamente relacionada ao método de obtenção dos materiais cerâmicos, tratamentos hidrotermais e temperatura de sinterização. Considerando as medidas de umidade a serem tomadas no decorrer do trabalho, será possível verificar se o material dopado ou não dopado terá um maior ou menor fator de sensibilidade, se o método de dopagem possui influência nos resultados de sensibilidade do sensor e, por fim, dizer se o material é ou não um bom sensor de umidade. Muito obrigado.